Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Centro de Inclusão Digital e Banco de Oportunidades trazem melhorias para a advocacia piauiense. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor participa de ação de cidadania. E mais, saiba o que os candidatos não podem fazer no segundo turno da campanha eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV do segundo turno para as eleições municipais foi permitida, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, após 48 horas da proclamação do resultado do primeiro turno. Saiba na entrevista o que os candidatos podem fazer nesta segunda fase das eleições em todo o Brasil. Olá, em Teresina as eleições terão segundo turno. Para falar sobre o que podem e o que não podem fazer nas eleições, para os candidatos, recebemos aqui no estúdio da TV OAB o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Vicente Viana. Olá, doutor, como vai? Oi, Tereza. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre quando começa a propaganda eleitoral, como os candidatos poderão fazer essa propaganda na TV e no rádio. A partir de ontem, que é o dia seguinte às eleições do primeiro turno, às 17 horas, ficaram livres os dois candidatos que foram selecionados para o segundo turno da disputa a fazerem os atos de propaganda, desde a panfletagem até os atos de campanha propriamente ditos na rua, a circulação de carros de som e todos os meios de propaganda que eram permitidos a estes no primeiro turno também. E o que eles podem e o que eles não podem fazer nesta fase? Nessa fase incidem exatamente as mesmas vedações e limites em relação aos candidatos que já vigiam na fase anterior. Aquelas vedações legais como distribuição de camisetas ou distribuição de brindes, todos esses aspectos que eram vedados no primeiro turno continuam vedados naturalmente para o segundo, porque o segundo turno das eleições é um espaço mais curto, é um sistema um pouco mais limitado em relação a tempo, mas guarda os mesmos limites, os mesmos regramentos que se aplicam ao primeiro turno da eleição. E no caso, se eles fizerem algo de errado, vai acontecer a mesma multa que foi da vez passada ou agora mudou alguma coisa? Como o candidato será multado se ele fizer algo que não deve? Exatamente incidem, como disse, as mesmas regras legais. Então, o candidato que respondia a representações ou por propaganda irregular ou qualquer outro ilícito eleitoral, ele continuará a responder a todos os ilícitos que já perpetrou no primeiro turno, ou que se discute, pelo menos, se ele perpetrou ou não, e também responderá por todos aqueles que vierem incidir neste segundo turno. O segundo turno é uma continuidade do ato da eleição, então leva todo o regramento e continua tanto a limitação e tanta reprimenda legal, todos os aspectos que já se aplicavam ao primeiro turno. Doutor, e qual a importância do segundo turno, tanto para o eleitor quanto para o candidato? A Constituição impôs a figura do segundo turno para as cidades que possuem um determinado porte, para garantir que os candidatos a cargos majoritários, como é o caso do cargo de prefeito, eles tenham uma legitimidade mínima da população, porque esses mandatários, eles possuem uma exposição, um evidenciamento muito maior do que os candidatos proporcionais, os mandatários do Legislativo. Por exemplo, eles têm uma importância, uma figura, uma presença na vida do cidadão especial. E a Constituição quis garantir que estes mandatários tivessem uma legitimidade mínima em determinado local, em determinado município,
para que eles tenham assegurado condições de governabilidade e possam desenvolver seu governo, inclusive, mais tranquilamente. Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o espaço. No próximo bloco, a OAB Solidária participa de ação de cidadania. A proposta da TV OAB como uma grande ferramenta para levar os trabalhos que a OAB, os órgãos que compõem a OAB, aos advogados, e isso é fundamental, porque não adianta nada a gente trabalhar, promover ações e realmente os nossos advogados não tomarem conhecimento. A TV OAB tem esse objetivo de trazer de uma maneira direta a palavra da ordem e, no caso que gerimos, né, estamos à frente da CAAP, tem todas as participações, tem tido uma excelente oitiva dos advogados, então eu considero uma ferramenta fundamental de divulgação e espero que esse sucesso se prolongue por muitos e muitos anos. Em comemoração aos 167 anos do Colégio Liceu Piauiense, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor participou de uma ação de cidadania. Veja na matéria. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, através da OAB Solidária, participou na última semana de uma ação de cidadania realizada em comemoração aos 167 anos do Colégio Liceu Piauiense. O evento aconteceu após uma parceria entre o SEST-SENAT e outras instituições durante toda a manhã do dia 4 de outubro, através do projeto Transporte e Cidadania, onde ocorreram várias atividades para o desenvolvimento do cidadão. Durante o evento, a coordenadora do SEST-SENAT, Sandra Maza, falou sobre a importância da realização de ações como esta. Bom dia a todos. Nós estamos realizando hoje o 12º evento, que é Transporte e Cidadania, que nós resolvemos, a partir dos 500 anos de comemoração de aniversário do Brasil, desenvolver uma ação que pudesse proporcionar o exercício pleno da cidadania. Então, nesse dia, uma vez por ano, nós articulamos várias parcerias para que juntos nós possamos prestar vários serviços à comunidade. Então, é de praxe que essa atividade, anualmente, ela se desloque para vários pontos da cidade, como a gente já fez em praças, em outros colégios. E esse ano, pela facilidade do acesso, em termos de localização, que o SEST-SENAT fica aqui na Praça do Liceu, por essa parceria que a gente já vem prestando, nós convidamos, né, a Escola Liceu para nos prestigiar, disponibilizando todo o espaço que ela tem, porque hoje é o aniversário de 167 anos do Colégio Liceu. Então, por isso que as ações estão acontecendo aqui hoje. Serviços como Oficina da Beleza, Espaço Infantil, Saúde, Arte e também informações jurídicas foram levados aos alunos do Liceu Piauiense e à comunidade em geral. Para o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Luiz Cordeiro, iniciativas como estas são louváveis, pois levam informação à população carente. Muito bem, mais uma vez a OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, atendendo as instituições parceiras, estamos aqui presentes, prestando o trabalho de atendimento ao público em geral, ao cidadão, ao consumidor, em diferentes assuntos, diferentes temas na área de família, na área trabalhista, na área da saúde, enfim, todos os assuntos que a comunidade aqui presente nos procurar para esse bom atendimento. E é realmente um dever, até porque é o princípio constitucional, a OAB é um parceiro de todas essas instituições, está próximo do cidadão,
justamente para poder dar sua ajuda de contribuição dentro do processo jurídico ou administrativo ou consensual. De acordo com o pescador Edivan Magalhães, o evento é importante não apenas para os alunos, mas para todos que de alguma forma precisam desses serviços e não têm como pagar por eles. É muito importante porque tem muitas pessoas que têm dúvidas e não tem condição e não tem como perguntar essas dúvidas para entrar sobre a lei. A OAB Piauí e a CAAP realizaram na última semana uma solenidade em homenagem ao presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais e ao vice-presidente da Caixa de Assistência aos Advogados do Maranhão. Confira. Na manhã da última quarta-feira, o presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais, Walter Cândido dos Santos, e o vice-presidente da Caixa de Assistência aos Advogados do Maranhão, José Olívio de Sá Cardoso Rosa, receberam uma homenagem especial da CAAP em parceria com a OAB Piauí. Durante a solenidade, um dos homenageados, Walter Cândido, ressaltou a importância de iniciativas como esta. Portanto, é uma emoção muito grande estar recebendo aqui do Piauí essa homenagem a esse simples advogado, né, que vos fala, né, correndo aí os rincões do nosso Brasil em prol da advocacia brasileira. Segundo o diretor tesoureiro da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais, Lúcio Aparecido Souza e Silva, iniciativas como esta são louváveis. Uma honra muito grande estar aqui na capital do Piauí, um povo simpático, uma advocacia simpática, e a gente fica feliz de ser tão bem recebido nessa terra e ver uma estrutura de OAB funcionando tão bem. Essa harmonia entre a Caixa de Assistência aos Advogados do Piauí e a OAB, a gente fica muito satisfeito de ver a advocacia pujante aqui no Piauí e também o desenvolvimento dos trabalhos muito bem feitos pelos advogados que estão administrando o sistema OAB do Piauí. Para o vice-presidente da CAAMA, José Olívio, o trabalho das caixas de assistência aos advogados devem ser enaltecidas pelos benefícios que trazem para os profissionais da advocacia. Essa realização de todas essas obras, de todas essas obras assistenciais, o advogado é quem ganha. E segundo nós, pelo salário moral, como acabei de dizer, que nos realiza profissionalmente. Nós não ganhamos nada pelo nosso trabalho na Caixa. E ganhamos muito pelo salário moral que temos e pela oportunidade de fazer algo para o futuro pelo novo advogado que adentra a OAB. No encerramento, o secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, avaliou como positiva a iniciativa da OAB Piauí e CAAP. As homenagens prestadas à Caixa de Assistência de Minas Gerais, como também à Caixa de Assistência do Maranhão, é uma forma de reconhecer a importância da assistência aos advogados no sistema OAB. Mas temos que avançar mais e esse avanço está sendo mirado na realidade de uma Caixa como a de Minas Gerais e por isso essas homenagens vêm nesse espírito de intercâmbio de informações para que a OAB do Piauí possa melhor servir aos advogados do nosso estado. A TV OAB foi uma grande ideia da gestão, no sentido de levar aos colegas advogados e advogadas do estado do Piauí os assuntos de interesse da categoria e da nossa instituição. É um espaço democrático, através da qual nós levamos ao conhecimento dos colegas advogados e advogadas as realizações da gestão. Mas não só isso, levamos também ao conhecimento da sociedade piauiense todas as ações que a OAB Seccional Piauí tem feito em prol da sociedade piauiense também. Novos projetos são lançados pela OAB Piauí e CAAP. O Centro de Inclusão Digital e Banco de Oportunidades serão executados por meio das comissões de Informática e Jovem Advogado da OAB Piauí. Saiba mais detalhes na reportagem. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, e a Caixa de Assistência aos Advogados do Piauí realizaram na última semana uma sessão solene para o lançamento de 2 novos projetos com o propósito de facilitar a atividade profissional dos advogados.
Os projetos Inclusão Digital e Banco de Oportunidades serão executados por meio das comissões de informática e jovem advogado da UAB Piauí. O presidente da UAB Piauí, Sigifrói Moreno, ressaltou a importância da realização de projetos como este para a advocacia piauiense. Você criar esses centros de inclusão digital, através deles vai ser permitido que o advogado se insira definitivamente no processo virtual, no processo eletrônico. Eu menciono sempre que nós estamos diante de uma realidade sem volta, um caminho sem retorno. Inserir o advogado nessa nova realidade de procedimentos, essa nova realidade processual, é uma tarefa árdua, porém precisa ser enfrentada e nós estamos concretamente colocando essa possibilidade para os colegas advogados. Ao mesmo tempo estamos criando um banco de oportunidades, uma possibilidade de permitir que aquele que pretende ingressar no mercado de trabalho lhe seja oportunizado isso. Através desse banco vai ser permitido o cadastro daqueles que pretendem ingressar no mercado, ao mesmo tempo um cadastro dos que querem receber. Isso é um encontro de intenções que vai permitir, na realidade, na prática, nós inserirmos uma quantidade considerável de advogados e estagiários na atividade profissional. Para o conselheiro federal William Guimarães, os 2 programas lançados nesta manhã são de extrema importância para os jovens profissionais da advocacia que visam a interligação entre os advogados e o mercado de trabalho. O que diz respeito ao programa de inclusão digital, é mais um passo que a seccional de braços dados com a CAAP dá no sentido de incluir o advogado piauiense na era do processo virtual. O processo com autos de papel ele está fadado a acabar. Daqui a alguns anos nós não teremos mais o processo em papel, apenas o processo virtual. E a seccional, através da sua comissão de informática, de braços dados com a Caixa de Assistência, estão adquirindo equipamentos. Vamos fazer cursos, não só em Teresina, mas do litoral ao interior, nas várias seccionais da UAB, preparando o advogado para esse salto que será dado proximamente. Daqui a alguns anos nós efetivamente teremos que lidar com o processo virtual em todas as áreas de atuação do Poder Judiciário. No que diz respeito ao outro projeto, também é um projeto piloto aqui, nós vamos desenvolver no sentido de colocar o advogado, colocar o estagiário no mercado de trabalho, tendo a ordem como uma parceira proativa. A intenção é criar esse banco de dados, esse banco de pessoas, esse banco de mentes privilegiadas para colocar à disposição do mercado de trabalho no estado do Piauí. São, portanto, duas importantes vitórias conquistadas hoje pela seccional do Piauí e pela Caixa de Assistência, que tão bem tem servido a advocacia piauiense nesses últimos anos. O presidente da Comissão de Informática, Vinícius Cabral, afirma que a nova ferramenta será um grande avanço para os advogados do Piauí, uma vez que a implantação do Laboratório de Informática irá permitir que os cursos oferecidos aos advogados sejam realmente bem aproveitados por todos eles. Em toda a cerimônia que firmou o compromisso, o termo de compromisso entre a Comissão de Informática OAB Piauí e a Caixa de Assistência de Advogados do Piauí, é uma realidade inafastável a implantação dos sistemas, que não é uma coisa futura, já é uma coisa que funciona hoje. Os sistemas de peticionamento eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça Civil, no âmbito da Justiça Federal. Então, todos esses programas de peticionamento eletrônico já estão funcionando hoje em dia. E não há mais falar em processo em papel, não há mais falar em processo e não falar em assinatura digital, em digitalização de documentos, em peticionamento eletrônico, em citações virtuais. Então, de hoje em diante, todos os processos vão funcionar desta forma. A iniciativa da OAB Piauí, em parceria com a Caixa de Assistência de Advogados, mediante a Comissão de Informática, é bastante louvável para incluir, de certa forma, os advogados que estão desatualizados nessas novas perspectivas ao mercado de trabalho. A presidente da CAAP, Eduarda Miranda, pontuou que o Centro de Inclusão Digital visa a capacitação dos advogados para a utilização do processo eletrônico, um projeto que será estendido gradativamente em todo o estado.
No mundo moderno que nós estamos inseridos, o advogado não pode se furtar a abrir a novas oportunidades e a começar pelo Centro de Inclusão Digital, onde ele irá aprender, se capacitar junto aos sistemas que os nossos tribunais estão aí nos colocando. Para muitos advogados ainda é um mundo novo e a Caixa de Assistência, em parceria com a Comissão de Informática da OAB e a OAB como um todo, irá desenvolver esse projeto de maneira mais pontual, trazendo a cada sala de advogados um terminal com o orientador, com o técnico, podendo fazer um trabalho itinerante. Nos nossos municípios, da mesma maneira. E aqui na sede da CAAP, uma sala que nós, então, estávamos conversando sobre essa importância, porque o advogado vai poder, durante o dia, durante os horários que ficarão agendados, ele terá, no mínimo, 10 terminais disponíveis para eles. Então, quer dizer, é uma oportunidade de forma gratuita, ele vai ser inserido nesse novo mundo digital e virtual. É a modernidade que chegou e é hora de aprender. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABpi, ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.